TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. O sono e os sonhos. Temos realmente revelações durante o sono do corpo físico? O que acontece quando adormecemos e penetramos no mundo invisível através do sono? E durante este sono, é possível reencontrarmos conhecidos e afetos desta e de outras vidas? Enquanto o corpo repousa, podemos ser alertados pelo nosso guia espiritual sobre possíveis erros que estamos a cometer na nossa vida? Destes encontros noturnos, o que é que se pode trazer para a vida prática? Este livro responde a estas e outras dúvidas intrigantes, mostrando com base em importantes autores como podemos ser beneficiados se aprendermos a prepararmos-nos para este desligar que acontece todas as noites. Queridos amigos, é uma emoção para mim estar aqui novamente com vocês. E eu agradeço ao seu Orlando, Rosarinho e a família Batuíra por poder estar vivendo essa emoção. E essa emoção que eu sinto é de muita gratidão e muito amor, e que é o tema do nosso estudo de hoje. Porque desde a primeira vez que eu estive aqui, eu muito aprendi nesta casa Batuíra, que eu sinto um profundo respeito, e me espelhei, pude espelhar muitas coisas maravilhosas do trabalho com Cristo que são feitas aqui e que nós conseguimos, a partir disso, dar início em São Paulo. Então, a minha gratidão a vocês, e certamente vocês vão saber o porquê estou dizendo isso. Porque antes, a última vez que vim, nós não havíamos ainda aberto uma casa espírita lá em São Paulo, e há um ano, nós abrimos a Paz e Amor em Ação, sob inspiração de Francisco de Assis, Chico, Batuíra. Então nós estamos em família e essa é uma alegria. Nós vamos falar ao coração de cada um. Eu estarei falando para o meu coração e ao mesmo tempo estaremos falando para o nosso coração. O nosso coração, simbolicamente, ele tem asas, ou seja, não tem fronteiras. O amor é uma força que existe dentro de nós, é uma força, e que é a mesma força que dá origem ao universo. A única palavra que poderia substituir o termo, o nome Deus, é amor, porque Deus é amor. E nós somos filhos de Deus, filhos do amor. Portanto, há muito amor dentro de nós para ser vivenciado. E qual é a maneira que esse amor passa para o outro lado? Como que essa energia vai? Ela vai ao encontro do outro através da caridade. A união das almas é a manifestação desse amor. A coesão dos átomos é a força do amor atuando, gerando as forças. Tudo isso que a ciência há de descobrir e perceber nas equações da física, a presença da unidade do Todo-Poderoso, da energia cósmica do amor, orquestrando a matéria, o espírito e tudo no universo. Então nosso amor tem asas, e é ele que vai nos libertar da mágoa, da culpa, dos medos. É preciso muito amor para vencer o medo, muito amor para perdoar. Nós vamos trabalhar hoje juntos a força do amor para nós resolvermos alguns problemas que estão acontecendo em nossa casa, em nossa vida, em nosso trabalho, que na verdade se manifestam em casa, no trabalho, nas coisas. Mas a origem é onde? Dentro. Aqui, como esse centro de força cardíaco processa as energias da nossa própria alma. Então a caridade e amor em ação será a temática. Então nós já vamos começar com a referência máxima de caridade, pessoal.
Porque se eu perguntar para cada um, o que é caridade? O que é caridade para você? O que é caridade para mim? Cada um tem a sua percepção, pessoal. Vamos direto ao mestre, para identificar, quando Kardec pergunta aos espíritos, como o mestre entendia a palavra caridade. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Perdão das ofensas é um ato de caridade. Porque quem está ofendido é que está sentindo a dor. Quando a gente se sente ofendido, não somos nós que estamos sentindo a dor? Então, perdão das ofensas é um ato de caridade com quem? Consigo mesmo. Óbvio que também com o outro, mas está começando aqui, na renovação desse sentimento que a gente guardou porque aquela pessoa cometeu uma atitude que a gente não gostou ou não sentiu bem. Então, perdão está associado à prática do amor consigo próprio. Indulgência com as imperfeições alheias. Quem é que se irrita com a atitude das pessoas? Não somos nós? Quem é que não tolera o comportamento do outro? Não somos nós? Então, precisamos da indulgência. E a indulgência, onde é que se aplica? Dentro de nós também. Dentro de nós, o nosso coração, nossos sentimentos, para manifestar para o outro. Então, mais um aspecto da caridade, uma vivência interior, indulgência e o próprio perdão. Não é que nós vamos aceitar tudo que as pessoas fazem, pessoal, porque o mal não deve ser repetido e muitas deve ser reprovado para que ele não se perpetue. Mas qual é meu sentimento de reprovação ao mal? Qual é a caridade que está implícita aí? Jesus não foi conivente com os homens que iam apedrejar a mulher adúltera, foi? Não, ele foi indulgente. Aquele que dentre vós, quem estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E estendeu a pedra para os homens. Ali é o exemplo máximo de indulgência. A indulgência nos torna justos. De forma a não julgar, mas também de não ficar em cima do muro, porque a gente tem que se posicionar. Nós precisamos nos posicionar no bem. Não podemos sermos mornos. Precisamos sim, ou é frio ou é quente. Precisamos de posicionamento com firmeza, só que com a indulgência e ao mesmo tempo trabalhando o perdão para que a nossa benevolência, a nossa intenção no bem seja para com todos. Não só com as pessoas que gostam de nós, mas principalmente com aquelas que não gostam de nós. Por quê? Porque se ela não gosta de nós, ela não está aplicando a lei do amor. Então, que sejamos nós a amar e sermos benevolentes com aqueles que não querem mais saber de nós. Porque no fundo, todos estamos interconectados. Nenhuma ovelha se perde do rebanho. Por quê? O rebanho somos nós o rebanho. E nós não podemos nos perder, é impossível, porque Deus se manifesta em todos nós. O universo inteiro repousa nas mãos do Criador. Nada escapa da lei do progresso, da lei do amor, da lei de liberdade, da lei de justiça, amor e caridade. Nada escapa. Quando é lei, é porque é lei. Não tem como escapar. Da lei de adoração, da lei de reprodução, não dá para escapar das leis. Ou seja, nenhuma ovelha se perde. Pode tentar se desviar, mas vem um elástico que puxa de volta a gente para as leis morais. Então nós estamos seguros. Portanto, isso nos faz sentir fé. Então a atitude de Jesus, como ele entendia a palavra caridade, é fantástico isso. E nós vamos ver alguns exemplos agora de como a caridade era vivenciada pelo Cristo. A começar pelo estímulo que ele deu de caridade diante de Maria de Madalena, a qual aplicou o auto-perdão, aplicou a indulgência e a benevolência para transformar-se. Nós vamos buscar
ver alguns aspectos da vida de Madalena. Nós pegamos alguns trechos do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, para nós refletirmos sobre como é a vivência da caridade para expandir o próprio amor. Vamos tentar fazer um paralelo entre algumas palavras do Cristo para ela e como ela aplicou dentro do próprio coração isso tudo, para a gente também conseguir. Maria Madalena viu Jesus falando, a partir do convite de uma das suas servas, que Maria Madalena estava amargurada, sofrendo, coração oprimido e muito triste. E a sua serva falou que Jesus estaria na cidade de Magdala. E ela decide ir ver um discurso de Jesus. Ela vai disfarçada, com suas vestes, túnicas, para ninguém ver, porque ela era vítima de grande preconceito. E então, após ver Jesus falando, o que acontece com ela? Ela é tocada. Que amor é esse? Que amor é esse que alimentou meu coração, que é o que eu sempre procurei? E ela ficou tão tocada pelas palavras do mestre que ela quis ir até lá, Cafarnaum, na casa de Pedro, conversar com ele, pedir ajuda. Quando ela entra na casa de Pedro e o mestre estava sentado na mesa, ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E aí ela começa a chorar. Chorou. Ela abriu seu sentimento para o mestre. Ela queria fazer parte, mas ela não se sentia digna. Quando ela diz: ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E começa a chorar de novo. Ela tinha seu envolvimento de sexualidade, ela tinha toda a sua riqueza material, e alimento espiritual lhe faltava. E o coração oprimido. Até que, ao longo do diálogo, Jesus fala, pega alguns trechos. Ele diz: o amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ele mostra para ela que o amor que ela tinha dentro dela poderia alimentá-la a partir do trabalho, sem amargura, sem receber nada em troca, sem sofrimento, mas com os júbilos de doar-se, do sacrifício. De, nesse sentido, em trabalho, ela manifestaria o verdadeiro amor que iria alimentar, dedicando-se às pessoas, dedicando ao cuidado dos doentes, daqueles que precisassem de ajuda. E só o amor que renuncia, ela teria que renunciar aos seus vícios. Porque se eu faço o bem, mas ainda me mantenho fazendo aquilo nas minhas paixões, para suprir uma carência afetiva, o que acontece? Nós não conseguimos nos alimentar. A gente se alimenta forte com uma energia poderosa, espiritualmente falando, elevada, num trabalho de caridade, e aí a gente perde tudo. Eventualmente, no exercício do sexo desenfreado, ou no uso de drogas, ou falando mal das pessoas. São vários vícios. E ele vai esgotando a energia superior que a gente recebeu. Então ele fala que precisa renunciar. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E a vida suprema qual é? É a construção desse reino de amor, que Jesus chamou de reino de Deus, dentro de nós. E é diariamente, trabalhando, servindo e amando. Até que o mestre diz: Maria,
porque ela estava chorando e triste. Levanta os olhos para o céu, filha, e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas, Maria, são as criaturas humanas, porém, as flores são as esperanças em Deus. Há sempre uma esperança, amados irmãos. Por mais que a gente se sinta culpado de ter cometido uma falta, por mais que a gente ache que acabou o mundo porque a gente errou, por mais que a gente se mergulhe na culpa, pessoal, há uma esperança. Não existe o pecado eterno. Onde estaria o amor de Deus se achássemos que estivéssemos fadados ao pecado eterno, à condenação eterna e já era? Não tem isso. Deus se manifesta pela misericórdia diante dos seus filhos que Ele criou e colocou no universo para ser educado, evoluindo através da autoeducação, da reforma interior. Ele nos dá novas oportunidades. Então Maria de Madalena era uma esperança pelo olhar de Jesus. Ele não olhou para ela como um preconceito que talvez eu olharia, ou nós. Ele viu nela um potencial profundo de transformação, como olhou para Pedro. Então, da mesma maneira, Ele nos olha agora. Seja qual for a tua história, o que cada um de nós fizemos até o dia de hoje, até as 20 horas do dia de hoje, daqui para frente, podemos construir uma página nova na nossa vida. Há uma esperança, há um caminho de renovação. E isso vai nos pedir uma decisão, meus amados irmãos. A decisão sincera de querer construir algo novo para a própria vida. Então, Jesus ainda afirma para ela sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol, Maria, a iluminar-te o destino. E dá ânimo para ela. Sente esse sol novo, porque você veio me procurar. E você está arrependida. Você quer uma vida nova. Se alegre por isso, filha. Começa com a esperança. E a gente fala no Brasil, não sei se aqui em Portugal também, a gente fala, a esperança é a última que morre. Fala aqui também? Em Lisboa? Então, aqui Jesus mostra o outro lado, né? Que a esperança pode até ser a última que morre, mas é a primeira que começa quando você quer mudar a sua vida. É a primeira que deve começar. Por quê? Tem esperança de que agora tem um sol nos iluminando o destino. Ou seja, para onde a gente vai, o que vai ser da nossa vida. Tem uma luz iluminando agora. Então há possibilidade de fazer alguma coisa nova? Há possibilidade de mudar minha situação de vida? Dá. Mas então vou ter que me separar? Não necessariamente. Então vou ter que ir embora de casa? Não, não é isso. Olha só como é delicado esse processo. Que mudança está sendo referida? A mudança aqui, ó. Aqui dentro, meus irmãos, dentro do nosso coração, dentro da nossa visão de mundo, porque ainda muitas vezes agimos como crianças caprichosas e achando que o outro é o problema da tua vida. Não é ele o problema. Nem nós somos problema, nós somos solução. Nós somos luzes e podemos construir o nosso destino. Podemos mudar. E mesmo morando na mesma casa, com a mesma esposa, com os mesmos filhos, nós mudarmos a nossa visão em relação a eles, não ser mais julgadores, mas sermos indulgentes. Não sermos mais crianças mesquinhas e caprichosas que fica magoado e melindrado. Sermos alguém pronto para perdoar. Benevolente com todos, até com quem fala mal da gente. E isso sim tem valor.
Isso sim é possível, isso é mudança. A caridade é uma mudança que você faz e eu faço com quem? Comigo. No olhar, como eu vejo o próximo, como a gente vê as situações de vida. Então nasce um sol novo. Há possibilidade sim. A esperança é a primeira que começa e pode ser agora, às 8h27 da noite. Pode ser uma virada na nossa vida, esse momento. Caminhe agora, diz Jesus para Maria Madalena, mas diz para nós também, meus irmãos. Ele está falando para nós agora, 2017. Não sei qual é o seu nome, mas o meu é André, como se ele estivesse dizendo agora. Caminhe agora, André, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Eu também cometo erros, pessoal. Também me sinto mal. Também às vezes me entristeço com algumas palavras que eu falo. Também passo por umas questões familiares. Também vivo crise econômica no Brasil, assaltos, violências e tudo mais. Mas o mestre me fala, caminha agora, André. E fala para vocês, meus irmãos, caminha agora, sob a sua luz. Olha só, Maria tinha luz, eu tenho luz, nós todos somos luzes. Caminha agora sob a tua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos nossos desvios da rota. Porque a palavra pecado, antigamente, antes dos tempos de Jesus, significava pecado quando eles usavam flecha ao alvo. O desvio da flecha, onde a flecha caía, o desvio da flecha até o alvo central era medido em pecado. Hoje a gente mede em centímetros, mas eles mediam em pecados. Quantos pecados a flecha caiu fora do alvo? Ah, um desvio de tantos pecados. Então, era isso que usavam em tirar o alvo naquele tempo com as flechas e tudo mais. Aí a palavra foi sendo utilizada coloquialmente e sofreu outros significados, né? Só que é isso que Jesus quis dizer. O amor cobre a multidão dos pecados, dos nossos desvios do alvo. Qual é o alvo da nossa encarnação? Opa, deu uma desviada? O amor põe panos quentes, renova, e agora a gente é uma pessoa nova. É um homem novo, uma mulher nova. E podemos afirmar igual Paulo, eu vivo, mas já não sou eu mais quem vive. É Cristo quem vive em mim. É essa renovação, é o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. Então ela toma a decisão. Maria Madalena toma uma decisão. Senhor, daqui para frente, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinaste. E continua. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos, doentes, órfãos, idosos, e assim foi falando. Ela toma a decisão. Tomou a decisão. É essa decisão, amados irmãos, que nós necessitamos tomar também. Tomar a decisão. Agora chega. Eu quero uma vida nova para mim. Eu quero renovar meu sentimento. Eu vou me dedicar. É isso que eu preciso fazer, mestre. Eu preciso trabalhar. Então eu vou fazer. Ela tomou coragem. E ela transitou das sensações grosseiras, da sexualidade desenfreada, para os sentimentos, que é o nobre na espécie humana. Ela transita dos vícios, dos seus chakras, dos seus centros de força inferiores, que não são inferiores por serem ruins, inferiores só por didática. Gástrico, centro de força genésico, centro de força esplênico, que no André Luiz nos ensina isso em Evolução em Dois Mundos, para vivenciar o amor também no chakra cardíaco. Vivenciar o amor também no centro de força laríngeo. O pessoal, chakra ou centro de força, que chakra usam, né, no Oriente, mas o centro de força também, nesse caso, estou querendo dizer a mesma coisa aqui, que ela foi vivenciando esse amor também no frontal e no coronário. Porque no mental ela parte a ter o amor no mental, no centro de força frontal,
gera ideais nobres, gera propósitos superiores que nos movem. No laríngeo, a fala, a expressão e como a gente se expressa na vida. E o cardíaco, já sabe, é o porta do sentimento. Então, ela faz essa escolha, ela vai em frente. Ela, depois que Jesus desencarnou, ela ficou sozinha, praticamente sozinha. Peraí, mas Jesus morreu, desencarnou e apareceu para quem primeiro? Para ela. E por que apareceu para ela? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, tem uma lição ali que ele coloca sobre Madalena. Ele fala que apareceu para ela primeiro, porque ninguém tinha feito até aquele momento um esforço tão grande para se transformar como ela. E ela teve condições vibratórias para Jesus aparecer, porque os apóstolos estavam todos com medo. Quando ele apareceu para ela, ela viu e conversou, ela foi em disparada dar notícia aos apóstolos que Jesus não tinha morrido. Aí os apóstolos lembraram, ficaram tranquilos, vibração mudou, aí Jesus depois apareceu para os apóstolos no dia seguinte. Ela tinha fé. Só que, depois que Jesus desencarnou, ela ficou sozinha e ela foi se resignando, tá? Sempre que lembrava do Mestre. Ela quis ir com os apóstolos para pregar, eles falaram, não, Maria, fique, porque eles iam para a cidade grande e tinham medo dela ter recaída. Eles tinham medo dela ter uma recaída. E humilde sozinha resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Aqui a renúncia. É a oração do Pai Nosso. No final da oração nós falamos, não nos deixeis cair em tentação. E ela resistiu, ó pessoal. Onde é que moram as tentações? Mora fora ou dentro de nós? É dentro. Os convites vêm de fora, mas a tentação das emoções, das que está aqui dentro, ela transformou aquilo, deixou de ser uma tentação. Ela resistiu e aí foi mais forte. Sem recurso para viver, trabalhou pela própria manutenção. Em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Só um momento. Alegre nos sofrimentos mais escabrosos. Como é ser alegre no momento de sofrimento? Olha a grandeza dessa mulher. E não é à toa que estamos falando de mulher. A grande maioria nesse salão aqui é mulher. E nós, mesmo como homens, precisamos também desenvolver essa força feminina. Eu quero dizer assim, essa força espiritual que fez Maria Madalena superar os problemas. Nós precisamos ver essa força espiritual. Vou dizer força feminina, não. Força espiritual que nos integra, que nos dá força, coragem, que nós homens também muitas vezes nos sentimos muito fragilizados e não mostramos. Mas por dentro estamos quebrados. Isso é importante. O que é ser alegre, meus irmãos, nos sofrimentos mais escabrosos? Isso é fé. Ela tinha fé que aquele sofrimento ia durar pouco. Era uma fase. E então, de vez em quando ia nas sinagogas, desejava cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Então ela ia nas sinagogas, mas não encontrava o alimento. Não encontrava. Aí compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com sua confiança em Jesus. Até que começam a surgir visitas dos leprosos, naquele tempo, que queriam a cura do Mestre. Encontraram Madalena em tua casa, procurando pelo Mestre, e ela diz, o Mestre desencarnou, ele já morreu. E aqueles irmãos doentes se colocam a chorar, ela convida-os para entrar em casa, dá chá, dá um alimento, cuida das feridas deles e fala de Jesus para eles. No dia seguinte, eles voltam para a casa dela e trazem mais irmãos que também estavam leprosos. A casa dela virou como se fosse um hospital.
E então ela passa a cuidar dos leprosos. Né? E ela sempre dizia, Jesus desejava intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Ela foi se transformando no trabalho. E ela desencarna, contrai a lepra, desencarna a partir da doença e é recebida pelo Mestre, que diz a ela, no plano espiritual, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Esse é um caminho. Cada um tem o seu caminho. Agora, interiormente, para todos nós é o mesmo. É renúncia, trabalho, dedicação, autoobservação para superar as paixões, superar as tentações e seguir em frente, trabalhando, cuidando, ajudando aquele que precisa. Porque caridade é uma necessidade nossa. Nós precisamos da caridade para nos curar, amados irmãos. Precisamos sim ajudar a alimentar os que estão passando fome. Mas precisamos também dar um abraço nele. Precisamos levar roupa para quem está sem roupa. Mas vamos olhar nos olhos, cumprimentar, dar a mão. Precisamos sim levar enxovais para os bebês e para as mamães, que não têm condições de comprar. Mas vamos amparar a esperança dessas mulheres, acolher esses bebês com amor. Não é só a caridade no sentido de entregar a parte material e física, isso é importante e imprescindível. Diria que é uma obrigação nossa ajudar materialmente quem está precisando de ajuda. Agora, aí vem por cima a caridade junto, que é o quê? O sentimento nosso envolvendo as pessoas que precisam. Isso é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como disse Jesus. E como foi que Jesus nos amou? Qual é a virtude, qual é o valor principal que permite nós amarmos como Ele amou? Porque tem muitas formas de amar. Eu posso amar esperando algo em troca. Eu posso amar esperando um elogio, pessoas me aplaudirem. Ah, mas e se aquela pessoa não me ajudar? Ah, mas a pessoa nem me agradeceu, ajudei, fiz tudo por ele, ajudei e tal, e agora me devolve dessa forma, me trata assim. A gente espera a recompensa inconscientemente. Como foi o amor de Jesus? A palavra básica que resume é a humildade. Somente a humildade pode nos abrir as portas para vivenciar um amor que já temos, o amor que já temos, mas como Ele amou. Esse foi um grande diferencial de Jesus. Ele amava, mas era um amor que vinha através dos canais da humildade. Ou seja, não havia necessidade de aplicar o orgulho, porque nós conseguimos amar, mas muitas vezes o orgulho vai junto, a vaidade vai junto, a prepotência vai junto, e aí parece que contamina todo o processo. Mas nós devemos aprender a separar interiormente a visão sobre o que é amor e ao mesmo tempo quando é que a minha vaidade vem, quando é que meu orgulho vem, para a gente poder transmutar isso em humildade e sentirmos-nos um só. Eu e você somos um. Então, nós vamos ver alguns exemplos de como Jesus aplicou as suas palavras, as suas atitudes, para transformar o orgulho em humildade. Que esse é o grande foco, pessoal. O que nos impede de amar? O que nos impede de amar? Vão vindo respostas na cabeça para responder isso. Mas a gente pergunta, o que nos impede de amar de fato? Vai ver, é o orgulho. O que nos impede de perdoar aquela pessoa? É o nosso orgulho, porque a gente acha que ela errou conosco e nós somos vítimas. Coitadinhos. Sou tão bom que aquela pessoa me feriu. Como ela ousa me ferir, me atacar? Quem ela pensa que é? A gente se coloca orgulhoso nesse aspecto. Aí nos magoamos. O que nos impede
de tratar nosso familiar com carinho e amor, sendo que a gente está sempre, muitos de nós, sempre discutindo, brigando. Superioridade, disputa, competição, são aspectos do orgulho, do duelo, a questão de honra, do duelo. Então, meus irmãos, nós estamos falando sobre o orgulho não para nós ficarmos nos julgando de forma nenhuma, mas para identificar como ele se manifesta, porque nós somos amor, nós somos luzes, e a luz resplandece nas sombras. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, por exemplo, nós vamos ver agora 4 aspectos do orgulho, 4 pilares de como o nosso orgulho se manifesta e impede o nosso amor manifestar. Quando a gente soluciona isso, a gente consegue amar nesse sentido como Jesus amou, dentro das nossas capacidades. Aqui nós estamos vendo a última ceia. Na última ceia, Jesus anuncia que ele desencarnaria, mas o reino dos céus iria ser implantado na terra. Iria. E então, os apóstolos começaram a discutir entre si. Quem vai ser o maior quando o reino de Deus se estabelecer? Quem é o maior? Ah, não, eu serei o maior. Aí Pedro grita, não, eu serei o maior de todos. Tomé vai e fala, eu serei o maior, vou entrar em Jerusalém sobre um jumento, serei homenageado. E começaram a discutir. Começou a surgir, e eles começaram a se inflamar, até que o mestre, ouvindo a discussão, encerra a conversa com João Evangelista. E João era um dos adolescentes, era jovem, em torno de uns 18 anos, aproximadamente. E então, ele se veste à moda dos escravos. Jesus põe uma túnica branca na cintura, pega uma água perfumada e, diante de um estado orgulhoso dos apóstolos, ele viu aquela vibração pesada que eles estavam discutindo. Jesus não entrou na vibração, olha que legal, Jesus não entrou na frequência, ele buscou a frequência dele, falou, não tem nem o que discutir, não adianta eu argumentar nada, eu vou para a ação. Jesus, diante desse estado orgulhoso nosso, ele lava os pés dos apóstolos, sem falar uma palavra. Naquele momento, Jesus, ao chegar no pé de Pedro, Pedro diz, não, mestre, não vou deixar o senhor lavar meus pés. E lançou um olhar reprovando os companheiros. Aí Jesus diz assim, Pedro, jamais queira ser maior que os seus companheiros do apostolado, mas permita que eu lave vossos pés, para que tu faças parte comigo. Então, mestre, diz Pedro, não me lave só os pés, mas me lave o corpo inteiro. Não, Pedro, somente os seus pés precisam serem limpos, o restante está tudo certo. Pedro era incrível. Aí, ao terminar, Jesus diz assim, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que não é o servo maior que o seu Senhor, e nem o enviado maior que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, meus filhos, meus irmãos, façam o mesmo e serão bem-aventurados. É o que Jesus está dizendo para nós. Vamos servir. Aqui Jesus não falou de física quântica, nem precisou. Você vê? Ele mostrou da ação. Foi direto mostrando, pessoal, da importância da humildade para fazer caridade moral. Porque, pessoal, diante de um momento de que a pessoa está envolvida naquele orgulho, você vai tentar convencer o familiar, convencer o colega da empresa, dando argumentos, não vai dar certo. A emoção está tão aflorada na discussão, que não te ouve. Não te ouve. Você tem que ir para a atitude. Por isso eu brinquei sobre física quântica, até porque é o tema que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque esse tema vai nos ajudar a fazer o que Jesus fez. É essa a ideia. A gente compreender nossas energias
para ir ao encontro do irmão que precisa do nosso amor, e nós precisamos também amar. Então, da prática, há uma solução única: servir. Parar de reclamar das pessoas, vai para a ação, vai se engajar nos trabalhos da casa, pede auxílio, busca uma atitude, uma prática constante de auxílio às pessoas que estão precisando de ajuda. É você que precisa da caridade para renovar os sentimentos. Sou eu quem preciso da caridade para renovar os meus sentimentos. A caridade dentro do lar, fora do lar, inclusive conosco mesmos. Mas isso é prático. Olha o que Jesus fez. Não teve teoria, ele foi para a ação. E ele fala para nós, como falou para Pedro, não queira ser maior que os seus companheiros de apostolado. Assim ele fala para nós, espíritas, não queiram combater uns aos outros, sejam unidos, lavem os pés dos que estão precisando de ajuda. E conversando há pouco, a gente percebe o quanto o movimento espírita precisa de união. Precisam cada um servir e lavar os pés, parar de disputarem-se. E quem é o movimento espírita? Somos nós. O movimento espírita somos nós. Nós precisamos trabalhar unidos, meus irmãos, porque a união faz com que nós sejamos o corpo do Cristo, como nos disse Paulo em uma das cartas. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, através dos cristãos, Jesus aplica isso. E nós passamos a ser o corpo do Cristo, sendo um caminho para aquela pessoa que está querendo desistir do caminho dela para o suicídio. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar parados? Nós precisamos de ação. Então nós passamos a mostrar, sinalizar pelo exemplo, um caminho novo, um caminho da espiritualidade superior. E não um caminho da espiritualidade inferior que os jovens estão indo. A verdade, porque os ensinamentos de Jesus traduzem a verdade. E a doutrina espírita, ela traz um conteúdo de verdade que satisfaz a razão, satisfaz o sentimento, satisfaz o ser e gera vontade de viver. Porque a doutrina espírita está fundamentada na filosofia, na ciência, que satisfazem a razão. E na religião, na espiritualidade, no religare, através das leis morais, do amor, da caridade. Então é completo nesse aspecto. Não que não vamos pensar em outras lições, vamos sim, em outros livros, sim. Mas a caridade, a doutrina espírita, estamos dizendo, ela é vivenciada na prática. Então, um outro estado orgulhoso do ser é esse aqui, o segundo. Rigidez, autoritarismo, teimosia e intolerância. Quando a gente pega a pedra na mão e vai atirar no outro. Não tolero. Aí vai lá, explode, julga, condena. Como se nós fôssemos os juízes ou deuses. Então, diante desse momento em que aquela mulher iria ser apedrejada diante da intolerância, tem intolerância religiosa, existe intolerância científica, existem vários tipos de intolerância e que a pedra vem na nossa direção. Então, a mulher chorando no chão, os homens, os fariseus, prontos para apedrejá-la, e eles questionam, então, mestre, o que fazemos com essa mulher que foi pega em adultério, que a lei nos diz apedrejá-la até a morte? Jesus escrevia na areia, e então levantou-se diante da insistência dos homens e diz, aquele dentre vós, quem estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Os homens foram saindo, um por um. Mulher, onde estão os vossos juízes? Ninguém lhe condenou? Pois eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O mestre estendeu a mão para a mulher. Observem isso, meus irmãos. Diante da lei de Talião, Jesus apresenta uma outra referência, a lei de amor, e estende as mãos para a mulher. Levantar.
condenar a mulher ao apedrejamento iria ajudá-la a evoluir, a superar as suas dificuldades, ou ia piorar o caso, piorar o processo dela? Pioraria. E isso Humberto de Campos, em Boa Nova, traz o diálogo de Jesus após esse episódio. Recomendo a todos nós. Porque nesse caso ele estende a mão para ela, ela se levanta e ela vai construir uma nova vida, como nós queremos agora construir também. Mas se Jesus não dá a mão para ela, ela estaria numa situação pior. Todas as pessoas que nós julgamos condenando e não estendendo as mãos, nós estamos piorando a situação dela. Então nos cabe, muitas vezes, voltar para uma nova encarnação, até para poder reparar o que foi feito. Melhor reparar enquanto está aqui encarnado, não é verdade? Então, esse foi o segundo pilar do orgulho. Agora o terceiro é esse estado que acontece conosco, a prepotência. Pessoal, a prepotência e os outros estados nos impedem de amar, né? Por que os homens não amaram a mulher? Vamos voltar um pouquinho. Por que os homens não amaram a mulher adúltera? Porque eles estavam vivenciando esse estado quântico do orgulho e o seu reflexo condicionado, o seu automatismo mental, o vício, o hábito de apedrejar sem refletir. E então, eles não conseguiam amá-la. Apedrejava. Até que Jesus apresenta uma outra referência para eles. A lei do amor. Estende a mão. Então, quando a gente para de julgar, de sentir superior, eles sentiam superior. O que Jesus fez quando falou, aquele dentre vós estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra? Fez os homens identificar que eles eram iguais à mulher, também cometiam. Então, quando a gente se sente igual, nós não condenamos, porque senão mereceríamos também sermos condenados. Então, aqui Jesus dá uma aula sobre igualdade. Emergiu dentro deles o sentimento de igualdade, a consciência não deixou eles apedrejar. Olha, a consciência deles não permitiu. Onde é que está escrita as leis de Deus? Na consciência. Está no livro dos Espíritos, não é? Então, Jesus acionou os códigos divinos, as leis de Deus na consciência, os caras não conseguiram apedrejar. Olha que lindo. Pelo sentimento de igualdade. Não tem a lei de igualdade, que a gente estuda no livro dos Espíritos? Então, foi essa lei que Jesus acionou nos caras, e os caras não conseguiram. Não é lindo isso, gente? Não é lindo? Vê a inteligência do mestre, utilizando os conhecimentos que a gente está aprendendo só agora, 2000 anos depois, com a doutrina espírita. Ele sabia de tudo isso. Ele era muito inteligente, Jesus, nas palavras. Ele sabia, ele era um médico, ele é, e era, né, médico de almas. Ele sabia o melhor medicamento para cada inteligência, para cada sentimento. E diante desse estado orgulhoso, da prepotência, de nós termos vaidade, megalomania, eu sou melhor, tudo que eu faço é melhor, é top, e os outros são tudo baixo. Tudo esse é uma distorção de autoimagem, se enxerga melhor do que é, vestimos uma máscara, mas tem que tirar a máscara, né? Tem que tirar a máscara. Então, nesse caso aqui, essa mulher que sofria hemorragia há 12 anos, decidiu tirar a máscara, reconheceu a dor que ela tinha e decidiu amar. Amar a ela mesma. E ela foi ao encontro do mestre, ela falou, antes de sair de casa, eu tenho certeza de que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi embora. Foi na direção do Cristo, passou pelo meio da multidão, rastejando-se com dor, em sangramento, e ela chega próximo do mestre, aí o mestre diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. E Pedro, sempre Pedro, né, afirma, mestre, a multidão nos aperta. Como nos diz que alguém lhe tocou se estamos no meio do povo? Pedro, alguém me tocou, pois de mim saiu uma virtude. E aí, ela do estado de trevas se ilumina
E ele afirma para ela: mulher, a tua fé te salvou. Ao olhar para o chão, era ela que estava ali. Ela aplicou a autocura. E nesse momento, ela venceu possível máscara que sentia, mas dá para nós uma lição. É possível nós sermos curados se tirarmos nossas máscaras. Mas se a gente esconder, como vamos sermos curados? É preciso admitir só para si mesmo e pedir ao Mestre, a partir do trabalho no bem, a cura ela vem. E um estado de cegueira que a gente se encontre, se for extremo, nos gerando revolta, por causa do poder, por causa de disputa, por causa de política, vai acontecer conosco, se não for nós tocarmos Jesus, ele vem até nós. Como aconteceu com o prepotente, naquele momento, o Saulo de Tarso. Até que ele cai do cavalo ao ver aquela luz e decide não mais ser o prepotente. Decide, ao cair do cavalo, ele vê aquela luz e vê um homem na sua direção perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E ali naquele chão, na estrada, caminho de Damasco, Saulo chora. Chora, passa um filme da vida dele. Abigail tinha sido morta, ela era cristã, era verdade. Os cristãos, Gesiel, Estevão tinha sido morto a pedradas. E ele passa um filme inteiro da vida dele. Os cristãos, Jesus, eram verdade. Desmorona a ilusão que ele tinha construído. Então, ele se recompõe. Jesus diz: não recalcitre contra os aguilhões. Ou seja, não dê o braço a torcer. Você não está dando o braço a torcer, mas aceite agora, filho. E Saulo afirma: Senhor, que queres que eu faça? Olha só. Senhor, que queres que eu faça? Voltemos para Maria Madalena, quando ela falou: doravante, agora eu vou fazer. Eu vou para cima, eu vou fazer a caridade, eu vou fazer, vou trabalhar. E Paulo, no outro extremo: que queres que eu faça? Ou seja, vou para a ação. Como é que o senhor quer que eu lave os pés das pessoas? Foi essa a pergunta dele: que queres que eu faça? Então, meus irmãos, Jesus indicou o caminho, Ananias o curou, ele se tornou o Paulo que nós conhecemos, em uma vida. Mas o que ele fez antes para isso? Ele tirou a máscara. É isso que eu preciso, pessoal. Eu não estou aqui para dar uma palestra. Eu estou aqui nessa casa de luz, com essa luz, diante desses espíritos superiores que habitam o trabalho dessa casa, aprendendo a tirar minha máscara também. Estou aqui libertando-me dos pecados, entre aspas, dos erros do presente, do passado, por meio do quê? De um trabalho onde Jesus possa me curar. Não pensem que eu dou passe lá em São Paulo simplesmente porque é por causa do passe. Para me curar junto com aquele irmão, porque Jesus, quando atua, ele atua em todos nós. Vocês estão entendendo, meus irmãos, que é só pelo trabalho, é só pelo que queres que eu faça, a gente consegue mudar o que precisamos. A humildade fez parte de Paulo de Tarso no processo dele. O jugo de Paulo, o jugo de Saulo, não era suave, não. Era complicado, era violento. Mas aí o jugo com Jesus se tornou suave. Ele trocou o poder político, religioso, pelo poder do amor em ação. Aí nesse caso não era nem ele o poderoso, né? Era o amor, era Jesus. É esse trabalho que eu estou fazendo no meu coração e que convido os meus irmãos para isso. Só o amor pode nos libertar, meus amados irmãos. Só o amor pode nos curar. Diante das nossas quedas, quando estivermos naufragando, o Mestre estende a mão e nos salva. Se precisar,
Ele nos levanta, nos reergue, se faltar fé. E ainda se a gente der as costas para o Cristo, Ele vai nos perdoar, como ocorreu com Pedro perguntando a Ele, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes, após Pedro ter negado 3 vezes. E Pedro respondeu, sim, mestre, sim, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Todos os apóstolos, meus irmãos, foram para o trabalho para se curar. Quem somos nós para ficar deitado em berço esplênico esperando a banda passar, de braços cruzados? Não podemos, meus irmãos. Precisamos nos alistar para trabalhar. Precisamos sim ir ao encontro. Ver a banda passar, né? Não podemos, né, Orlando, ficar esperando. É do meu tempo essa música, é do meu tempo. Não podemos, meus irmãos, esperar. Porque na prática, meus amados irmãos, todo o bem que fazemos não é exclusivamente para o próximo, é para Deus. E nessa parábola que Jesus contou, Ele disse para nós, vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado, desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, precisava de alojamento e recolhestes-me, estava nu e cobristes-me, estava enfermo e fostes me visitar, estava no cárcere e viestes me ver. Na verdade vos digo que quantas vezes vos fizerdes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizestes. Isso é colocar o amor em ação. Toda vez que fizermos para alguém, pessoal, lembre-se, é para Deus que estamos fazendo. E onde é que Deus se manifesta? Em nós também. Então também é para a nossa mudança interior. Fazer para Deus é fazer para a sua própria mudança. Porque o que Deus quer é a nossa melhora, é a nossa felicidade. Por isso que é para Ele junto. Então, todos conseguiremos. A esperança é um grande caminho para nós. Mas o trabalho é que vai nos curar. É a caridade, o amor em ação. A caridade, o amor em ação, é essa atitude de aproximar o nosso coração ao coração do outro. No momento que eu desço aqui, desse púlpito, e vou na direção do irmão, posso me apertar a mão? E aperto a mão dele, e olho nos olhos, e radio no pensamento e no sentimento, somos um, eu te amo, meu irmão. Quando colocamos isso em pensamento, em sentimento, nós irradiamos as ondas mentais, as partículas do sentimento. E não só aquilo de apertar a mão e pronto. Tá, só para fazer média. Não precisamos, meu irmão, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Nós precisamos ali entregar a sopa para a família, para aquela família, mas olhar nos olhos, para que Jesus possa se manifestar nesse encontro de corações, nessa fusão de almas. E aí a gente passa, encerra, meus irmãos, o nossa reflexão de hoje com essa frase do mestre, de Paulo, diante do mestre, eu vivo, mas não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa hora, pessoal, a gente passa a ser intermediário do bem que o Cristo quer para as pessoas, como se fôssemos médiuns de Jesus, porque é na atitude do bem. Quando houver um ou mais reunidos em nome dele, do Cristo, ele vai estar. E vai estar como? Fazendo a cura que ele precisa fazer nas pessoas. Mas como é que ele vai fazer as curas se o cristão ou se o espírita não está indo ali na ação e não pondo o amor? Porque é o amor que vai dar sintonia para Jesus se manifestar. A lei de sintonia é para tudo. Até em contato com Jesus tem que ter sintonia. Naquele ato de amor, cria sintonia para Jesus se manifestar ali de forma onisciente, oculta, porque ele é tão humilde que ele nem quer aparecer. Jesus ajuda
e a gente até acha que é a gente que ajudou. E no fundo foi ele que carregou a gente no colo para fazer. Não é isso? Não é assim que acontece, Orlando? Não é assim, meus irmãos? Jesus é tão humilde que ele não quer aparecer. Ele é mais humilde que todos. Não aparece. E ele faz o bem por nosso intermédio. E é isso, meus irmãos, o convite do estudo de hoje, para acontecer isso conosco. E do fundo do coração agradeço a oportunidade de estarmos aqui, para sermos livres, para se estamos fechados, vamos nos abrir. Peçamos ajuda aos dirigentes da casa. Busque estudar, busque participar dos cursos, das palestras, dos estudos, dos trabalhos, para isso acontecer conosco. Isso é um convite para todos nesse planeta. Sermos livres, nos libertar de nós mesmos. E agradecimento meu, mas agradecimento da Paz e Amor em Ação, que é a casa que nós abrimos em São Paulo e que Eurípides, Francisco de Assis, que é o patrono, nos acolhe. Nasceu dos trabalhos de caridade, não podíamos fazer sopa, igual vocês entregam? Tem a entrega? Não podíamos fazer sanduíche, então vamos fazer pão com queijo. E vamos levar no centro de São Paulo para os irmãos nas ruas. E aí começamos, e aí surgiu a casa, aqui a fila, na pátio do colégio, centro de São Paulo, de moradores, irmãos em situação de rua, e que ali a gente faz oração com eles, de mãos dadas. Médiuns experientes irradiam mentalmente, dão passe coletivo, e a gente vai trabalhando espiritualidade, dando assistência a eles e a nós. E a gente vai se transformando de novo. Porque são tudo irmãos que nós talvez tenhamos abandonado em outras vidas. E agora a gente vai precisar reatar os laços. O trabalho de ensino e aprendizagem que estamos começando com crianças que têm dificuldade para ler e escrever. Ensino, inclusive na rua. As palestras aos domingos, 9h30 da manhã, horário do Brasil, 12h30 aqui, se não for horário de verão. Tem ao vivo pelo Facebook, dá para assistir nossos evangelhos também. Se vocês não estiverem trabalhando, participa com a gente lá via Facebook. E agradeço em nome de Eurípides, agradeço em nome também da minha família, tá? Que ela não pôde vir, a Carla também está de 5 meses de gestação, então está vindo mais uma menina. Mas do fundo do coração a Carla, manda um abraço a Rosarinho, ao Orlando e a todos vocês, e a Clarissa, a pequena Clarissa. E nosso contato está aqui, e a espiritualidade pediu para nós fazermos um trabalho também voltado aos irmãos com depressão, tentativa de suicídio, que não são espíritas, Aí começamos em São Paulo um workshop, a Força Quântica Mental, que tem o objetivo de, ao público não espírita, mas também espírita se tiver, para participar dessas oficinas quânticas da mente, para, através de meditação e também da física quântica mental, nós, pessoas, sair do processo de depressão, começar a ter estímulos, e principalmente casos de suicídio. Eu divido com os irmãos aqui para que possam divulgar, porque vamos fazer pela primeira vez, aproveitando a viagem, lá na Quinta da Enxara do Bispo, a 17 minutos de Lisboa. E vamos trabalhar alguns temas práticos. Convidem as pessoas não espíritas, familiares, porque, meus irmãos, eu sempre trabalhei no espiritismo. Aí eu estou vendo os números de suicídios são tão grandes, e grande parte não é espírita, mas preciso ir ao encontro deles. Essa é a minha motivação. Então, quem puder ajudar a divulgar, faremos domingo, dia 29, e esse e-mail para se inscrever, e para quem quiser encontrar seu caminho, refletir, pode participar, o meu e-mail e o meu WhatsApp direto. Que Jesus os abençoe e que Deus possa nos envolver em muito amor. Na falta de coragem, pessoal, lembremos do amor. Na dúvida, lembremos do amor. Na necessidade de perdoar, vai, abraça o familiar.
Meus irmãos, lembram de Chico Xavier. O Chico Xavier, ele fazia tudo conforme a humildade nos ensinava e o amor direcionava. É uma referência para nós de como ser espírita, meus irmãos. Eu me emociono aqui, porque nós poderíamos estar muito melhores do que estamos, se nós amássemos os nossos irmãos e ali, vamos cortar, fazer um daqui para frente agora. Abraça aquela pessoa que a gente está magoado. Ou então pede desculpa, pega o telefone e liga. Vamos reconciliar nossas desavenças, vamos nos unir de novo. É isso, nós com o familiar que não falamos há 30 anos, vamos buscar nos unir, meus irmãos. Faz bem para nós e faz bem para ele. Que o Mestre nos abençoe. Fiquem com Deus.